Me chamo Noemi e hoje quero lhes contar o meu relato. Minha família nunca foi de ostentar, mas tivemos a sorte de viver confortavelmente. Meu pai, um homem trabalhador e visionário, conseguiu estabelecer um negócio que não só nos sustentava, mas também nos permitia certos luxos que muitas famílias em nosso bairro não podiam se dar, incluindo a contratação de um motorista particular para minha mãe, já que ela nunca aprendeu a dirigir. Éramos 3 irmãos: André, o mais velho, Denise, minha irmã do meio, e eu, Noemi, a mais nova, às vezes um pouco invisível à sombra dos meus irmãos, mas sempre observadora. Minha mãe fez muitas aulas com um instrutor do Detran, mas simplesmente não conseguia estar ao volante. Ficava muito nervosa, e isso poderia causar um acidente. Acho que talvez fosse porque não aprendeu a dirigir na juventude, já que tinha cerca de 32 anos quando meu pai comprou um carro para ela. Ele insistiu muito para que ela aprendesse a dirigir e deixasse de usar transporte público e táxis. Minha mãe, por mais que quisesse aprender, seu nervosismo não a deixava. Conheci várias pessoas que aprenderam a dirigir já mais velhas, mas no caso da minha mãe foi impossível. Meu pai, tentando facilitar a vida dela e a nossa, decidiu contratar um motorista para nos levar à escola e que também estivesse à disposição da minha mãe, desempenhando até funções de jardinagem e manutenção da casa. Desde o primeiro momento, José, recomendado por um amigo de meu pai, parecia ser o candidato perfeito. Impecável, educado, com um ar de mistério que estava longe de nos incomodar. Ele se tornou rapidamente uma presença diária em nossas vidas, quase como se fosse parte da família. Era amável, sempre com um sorriso e disposto a ajudar no que fosse necessário. Naquela época, eu tinha apenas 10 anos, mas relembrando junto com meus irmãos, posso contar esta história. José se tornou indispensável para nossa família. Com o tempo, ele começou a assumir um papel que ia além de ser um motorista. Não só conhecia cada canto da casa, como também as rotinas e hábitos de cada um de nós. A confiança que meus pais lhe concederam foi crescendo e, com ela, José começou a tomar certas liberdades que antes não tinha. Ele já não pedia permissão para entrar em certas áreas da casa. Simplesmente o fazia como se fosse parte da família. Se alguma vez organizávamos uma festa ou reunião em nossa casa, era natural que José cuidasse de algumas tarefas relacionadas à celebração. No entanto, nessas ocasiões, sua atitude mudava. Ele se comportava com uma familiaridade que às vezes beirava o inadequado. Lembro-me de uma vez, em uma dessas reuniões, quando foi pedido que ajudasse os cozinheiros a organizar tudo para preparar os alimentos. No início, ele fez isso sem problemas, mas à medida que a noite avançava, seu comportamento se tornou mais relaxado. O vi conversando com os convidados e até tomando uma bebida como se fosse um deles. Essas pequenas mudanças, embora sutis, começaram a criar uma tensão que nenhum de nós queria reconhecer. Lembro-me também de uma tarde, enquanto brincava na sala com meus irmãos, o telefone tocou. Minha mãe, que estava na cozinha, atendeu a chamada. A princípio, tudo parecia normal, mas rapidamente seu rosto ficou pálido e sua mão começou a tremer enquanto segurava o telefone. Seus lábios se moviam, mas as palavras mal saíam, como se o medo tivesse lhe roubado a voz. Fomos até ela preocupados, e foi então que ouvimos dizer que a chamada era de uma quadrilha de sequestradores. Disseram que haviam capturado meu pai enquanto saía de seu escritório. Ele havia sido interceptado quando se dirigia para casa para almoçar conosco, como fazia todos os dias. Minha mãe, em estado de pânico, fez o único que lhe ocorreu: passou o telefone para José. José, depois de desligar a chamada,
Explicou que era uma ligação de pessoas que diziam ter meu pai em cativeiro, exigindo uma quantia considerável de dinheiro e advertindo para que não avisasse as autoridades sob nenhuma circunstância. O motorista, com uma calma inquietante, nos disse para não nos preocuparmos, não chamar a polícia e focar em reunir o dinheiro que os sequestradores pediam. Minha mãe, quase em colapso, confessou que não sabia como conseguir uma quantia tão alta de dinheiro. Meu pai sempre cuidava das contas e ela mal tinha acesso a uma pequena poupança. Talvez fossem uns 30 mil reais, que na época era uma quantia considerável, mas muito distante do que os sequestradores exigiam. José, sem perder a compostura, assegurou que cuidaria de tudo, pediu que ela se acalmasse e que tudo sairia bem. Pouco depois, o telefone tocou novamente. Desta vez foi José quem atendeu. Minha mãe estava nervosa demais para falar, então ele assumiu o controle da situação. Eu o vi se aproximar do telefone com uma segurança que me desconcertou. Quando falou com os sequestradores, notei algo estranho em seu tom. Já não era o mesmo José prestativo que conhecíamos, mas alguém que parecia estar dando ordens, sugerindo com firmeza que a única quantia disponível eram aqueles 30 mil reais. Meus irmãos e eu ouvimos tudo em silêncio. Meu irmão André, que já tinha 16 anos, franziu a testa, suspeitando de algo que naquele momento parecia impensável. Pegou meu braço e sussurrou que algo não estava certo, que José não era quem parecia ser. Tentou falar com minha mãe, queria avisá-la para desconfiar do motorista, mas ela, cegada pelo medo e pelo desespero, não quis ouvir. Ele se agarrava à ideia de que José era sua única esperança para salvar meu pai. Na manhã seguinte, com o dinheiro reunido, José, nosso grande salvador, se ofereceu para levar o resgate ao local indicado pelos sequestradores. Minha mãe, incapaz de pensar em outra opção, aceitou. Ficamos em casa esperando com o coração na garganta, e cada segundo parecia uma eternidade. Horas depois, a porta da casa se abriu e, para nosso alívio, meu pai entrou são e salvo, embora visivelmente abalado. O motorista que o acompanhou até a porta foi recebido como um grande herói por minha mãe, que o abraçou com lágrimas nos olhos. No entanto, meu irmão mais velho não se juntou às celebrações. Em seu olhar havia uma mistura de desconfiança e suspeita crescente, como se ele tivesse visto algo em José que ninguém mais percebeu. Enquanto minha mãe agradecia novamente ao motorista, que até então era nosso salvador, meu irmão se aproximou de mim e disse em voz baixa que não confiava nele, que algo estava errado e que, um dia, meus pais perceberiam. Aquelas palavras ficaram gravadas em minha mente. Para nos distrair do trauma que vivenciamos, meus pais decidiram que o melhor seria tirarmos um descanso. Então, organizaram umas férias na praia por uma semana, na tentativa de deixar para trás todo o medo e a tensão que envolveram nossa família. A senhora Carmen, que trabalhava conosco há mais de 7 anos e era quase parte da família, ficou encarregada da casa na nossa ausência. José também aproveitou esses dias para descansar, dizendo que voltaria ao trabalho quando nós voltássemos. Depois de uma semana na praia, onde tentamos relaxar e esquecer o que havia acontecido, retornamos para casa no domingo à noite. Mas assim que abrimos a porta, o alívio de voltar se transformou em horror. A casa estava completamente destruída, móveis virados, papéis espalhados pelo chão e roupas jogadas por toda parte. Parecia que um furacão tinha passado naquele lugar, levando consigo a ordem e a segurança que alguma vez tínhamos ali. No meio de todo aquele caos, ouvimos um gemido fraco vindo da sala de jantar. Ao entrar, vimos a senhora Carmen amarrada a uma cadeira com cordas que já estavam cortando-lhe a circulação.
Nos aproximamos rapidamente e a desamarramos, enquanto ela chorava e nos contava entre lágrimas o que havia ocorrido. Ela nos disse que um dia antes do nosso retorno, 3 homens invadiram a casa. A senhora Carmen estava dormindo em seu quarto quando a surpreenderam. Ela não teve tempo de reagir. Colocaram uma venda em seus olhos e a arrastaram até a sala de jantar, onde a amarraram à cadeira, deixando-a completamente indefesa. A senhora não podia ver o que estavam fazendo, mas ouviu os barulhos, os passos apressados e o som das coisas sendo jogadas e arrastadas. Os criminosos esvaziaram a casa, levando tudo o que tinha valor: as joias de minha mãe, os televisores, até mesmo as fitas dos nossos nascimentos, memórias que nunca poderíamos recuperar. Não nos deixaram nem mesmo nossa roupa. Foi um golpe devastador para minha família. O que deveria ser um período de férias para deixar para trás a dor se transformou em mais um pesadelo. Meus pais chamaram as autoridades, que chegaram rapidamente, mas Dona Carmen só pôde fornecer uma descrição limitada dos bandidos. Ela disse que ouviu 3 vozes, então eram 3 homens, e que pareciam determinados porque não mostraram piedade alguma. Ela esteve amarrada, aterrorizada, até que ouviu nossas vozes ao entrar na casa. Foi então que finalmente pôde ser liberada. No meio de tudo isso, enquanto as autoridades faziam seu trabalho e minha família tentava assimilar o ocorrido, uma pergunta começou a rondar minha mente. Como aqueles homens souberam que estaríamos fora? Foi apenas uma coincidência? Ou havia algo mais, algo que ainda não conseguíamos compreender? Na manhã de segunda-feira, José chegou cedo, como sempre. Ao entrar na casa e ver o caos deixado pelos criminosos, fez uma expressão de espanto, levando as mãos à cabeça e soltando exclamações de incredulidade. Mas algo em sua reação não convenceu, nem a mim, nem aos meus irmãos. Sua surpresa parecia forjada, como se ele estivesse atuando em uma cena que já conhecia. Eu e meus irmãos olhamos um para o outro, compartilhando a mesma sensação de dúvida. Nós percebíamos que algo não se encaixava. Tentamos falar com nossos pais, dizendo que talvez eles devessem investigar mais a fundo, que o comportamento de José não nos parecia totalmente honesto. Insinuamos que talvez houvesse uma conexão entre o sequestro de meu pai e o roubo da casa, mas eles não quiseram nos ouvir. Ainda estavam demasiado agradecidos a José pelo que ele fez durante o sequestro, confiando nele quase cegamente. Nos dias seguintes, o motorista esteve sempre presente, ajudando a arrumar a casa, limpando o desastre deixado pelos ladrões. No entanto, enquanto trabalhava, notamos algo diferente em sua atitude. Havia um nervosismo em seus gestos, uma inquietação que ele não conseguia esconder. Suas mãos tremiam ligeiramente quando pegava algo, e às vezes ele ficava olhando fixamente para o vazio, como se sua mente estivesse em outro lugar, presa em pensamentos que o atormentavam. Sempre que minha mãe lhe falava, ele respondia com sua habitual cortesia, mas o sorriso que costumava acompanhar suas palavras havia desaparecido, dando lugar a uma expressão tensa e forçada. Esse nervosismo era impossível de ignorar, e embora meus pais continuassem confiando nele cegamente, meus irmãos e eu estávamos convencidos de que José sabia mais do que estava demonstrando. Desesperados por respostas, por ter alguém que pensasse com a razão como nós, chamamos nossa tia, irmã de meu pai. Ela sempre teve uma inclinação pelo oculto, acreditava em bruxaria e no sobrenatural. Sabíamos que se alguém poderia nos ajudar a descobrir a verdade, seria ela. Contamos nossas suspeitas, nossa sensação de que José estava envolvido no sequestro e no roubo e que, de alguma forma, mantinha nossos pais sob sua influência,
cegando-os para a realidade. Nossa tia nos ouviu com atenção e, sem hesitar, concordou que nos ajudaria. Ela nos disse que conhecia uma senhora que lia cartas, fazia curas e previsões, que certamente poderia nos dar as respostas que tanto buscávamos. No dia seguinte, ela nos levou à casa onde vivia essa senhora, que nos recebeu com um sorriso. Sentamo-nos à mesa dela, frente a frente, em busca da verdade. A mulher colocou o baralho sobre a mesa e começou a embaralhá-lo, enquanto murmurava palavras como se pedisse permissão para o que estava prestes a fazer. Finalmente, começou a dispor as cartas sobre a mesa. Ela nos disse que as cartas não mentiam, que via traição, uma sombra pairando sobre a casa, que alguém próximo, alguém em quem confiamos, estava tecendo uma rede de mentiras, alguém que não era quem parecia ser. Ela dizia que via cadeias invisíveis que prendiam meus pais, cegando-os para a verdade, que essa pessoa estava envolvida em algo sombrio que trouxe desgraça e dor para nossa família. O ar na sala ficou pesado. As palavras da senhora confirmavam o que suspeitávamos, mas ouvi-las em voz alta, pronunciadas por alguém de fora da nossa família, fez com que a realidade nos atingisse com força. Ela nos alertou para ter cuidado, que essa pessoa não era de confiança, que estava ligado à dor que havíamos sofrido e que, se não agíssemos com cautela, poderia nos causar ainda mais dano. Disse que essa pessoa próxima havia estado envolvido no sequestro de nosso pai e também em uma grande perda material para a nossa família. Isso se referia ao roubo da casa. Contamos que minha mãe estava muito angustiada porque as joias eram de sua mãe, que as havia herdado antes dela falecer. A taróloga nos disse que poderíamos recuperar algumas delas, que tinham sido levadas a uma casa de penhor. Ela sugeriu irmos a uma que era muito grande e estava localizada no centro da cidade, a mais conhecida, onde encontraríamos algo e talvez conseguiríamos uma pista do criminoso. Minha tia, que esteve presente durante toda a leitura, estava tão surpresa quanto nós com as revelações da mulher. Quando a senhora mencionou que meus pais estavam sob um bloqueio emocional, um trabalho de manipulação, minha tia compreendeu a gravidade da situação. Segundo a taróloga, esse bloqueio os mantinha cegos para a verdade, permitindo que fossem manipulados como marionetes. Mas nós, meus irmãos e eu, havíamos sido astutos ao perceber a situação e tomar uma atitude. Ao buscar ajuda, a mulher nos advertiu que era crucial liberar meus pais dessa bruxaria, que precisávamos abrir seus caminhos, seus olhos. No entanto, insistiu que o processo seria mais eficaz se eles mesmos fossem pessoalmente. Minha tia, determinada, prometeu fazer o possível para convencer meus pais a ir, embora soubesse que não seria fácil. No dia seguinte, minha tia foi falar com meus pais. Desde o início, encontrou uma resistência feroz neles. Eles não queriam ouvir nada sobre bruxaria, leitura de cartas ou qualquer coisa que considerassem não cristã. Estavam fechados, relutantes, recusando-se a aceitar que algo sobrenatural pudesse estar afetando-os. A discussão foi longa e acalorada, e minha tia explicou o que havia visto, o que havia ouvido, o que a senhora havia revelado. Mas meus pais, embora perturbados pelas palavras dela, mantiveram-se firmes em sua postura. Eles estavam profundamente incomodados que nos tivesse levado a ler as cartas. Para eles era um ato inaceitável, algo que ia contra suas crenças. Finalmente, minha tia, vendo que suas palavras não estavam surtindo efeito, decidiu apelar. Por amor à família, disse que, às vezes, em situações extremas, é necessário tomar medidas extremas, algo que normalmente não consideraria. Lembrou-lhes do medo e da dor que haviam vivido com o sequestro, o roubo,
a incerteza. Disse que, se realmente quisessem nos proteger, deveriam estar dispostos a fazer o que fosse necessário, mesmo que isso significasse enfrentar algo que não entendiam ou aceitavam. Então, após muita discussão, meus pais cederam. Embora relutantes, aceitaram ir. Mas a tensão na casa era palpável. Meus pais não gostaram nem um pouco da ideia de que meus irmãos e eu estivéssemos envolvidos em algo que consideravam perigoso ou blasfemo. Apesar de tudo, minha tia conseguiu o que parecia impossível. O dia dos meus pais irem até a casa da taróloga chegou. Meus pais entraram na casa com cautela, como se cada passo os aproximasse de um abismo desconhecido. A taróloga, com o mesmo olhar penetrante, os recebeu e começou a leitura. À medida que as cartas eram dispostas sobre a mesa, a tensão crescia. A mulher falava em voz baixa, revelando verdades ocultas, detalhes que meus pais não queriam ouvir, mas sabiam que não podiam ignorar. Então, a revelação mais inquietante chegou na leitura. A curandeira mostrava as cartas e explicava tudo o que havia nos falado aos meus pais. Eles se olharam confusos, tentando processar o que acabavam de ouvir. A taróloga continuou descrevendo como aquele homem, ou seja, José, havia estado os observando desde o momento em que começou a trabalhar na casa. Tomava nota de cada movimento, cada hábito, cada ponto fraco. E o que veio depois foi ainda mais perturbador. A senhora revelou que, inicialmente, o objetivo do sequestro não era meu pai, mas eu. Desde o início, haviam planejado me sequestrar, sabendo que minha família faria qualquer coisa para me recuperar. Mas ao descobrir que eu sofria de epilepsia e precisava de medicamentos controlados, mudaram o alvo. Temiam que algo pudesse dar errado e que, ao me levar, pudesse ocorrer uma tragédia. Foi então que decidiram ir atrás de meu pai, um alvo mais seguro. De repente, tudo começou a fazer sentido para eles. A maneira como José falou com os sequestradores por telefone, aquele tom de autoridade, de comando, como se estivesse no controle da situação. Ele não foi um simples intermediário. Foi parte do plano desde o início, manipulando a situação para que os sequestradores aceitassem o dinheiro que minha mãe poderia reunir, pois sabiam que não tinham outra opção. A verdade atingiu meus pais com uma força devastadora. Tudo em que haviam confiado, a pessoa a quem abriram seu lar e corações, acabou sendo a fonte de seu sofrimento. Eles estavam arrasados, mas também enfurecidos, sentindo que haviam sido enganados e manipulados da forma mais cruel. Agora, com a verdade exposta, precisávamos decidir o que fazer com essas informações, como nos proteger e, acima de tudo, como enfrentar o homem que traiu nossa confiança. Após a revelação da taróloga, meus pais, embora chocados, sabiam que deviam agir imediatamente. Decidiram contatar a polícia. Explicaram tudo o que haviam descoberto, desde a implicação de José no sequestro até sua conexão com a bruxaria. Apesar do que parecia insólito, os agentes, ao ver a desesperança e o medo nos olhos de meus pais, levaram a denúncia a sério. A investigação policial começou imediatamente, seguindo a pista de José. O observaram discretamente, esperando encontrar alguma evidência que o conectasse ao sequestro e ao roubo em nossa casa. Com o passar dos dias, as suspeitas foram confirmadas. As autoridades descobriram que o motorista não era simplesmente um motorista, mas um homem com um passado sombrio, um criminoso que havia encontrado uma maneira de se infiltrar em nossa família. Ele morava em um bairro humilde, em uma pequena casa que dividia com sua parceira, uma mulher conhecida na comunidade por suas práticas de magia negra. A reputação dessa pessoa era temida, pois não tinha escrúpulos em usar suas habilidades para o bem ou para o mal,
desde que recebesse grana para isso. Os vizinhos tinham medo e falavam dela em voz baixa. A polícia investigou mais a fundo e descobriu que José e essa mulher haviam planejado um golpe maior há muito tempo. O objetivo era manipular meus pais de dentro de casa, enfraquecê-los emocionalmente para que não suspeitassem dele e assim pudessem executar seus planos sem obstáculos. O mais perturbador foi quando os agentes entraram na casa do casal. Lá, em um quarto escuro e cheio de objetos estranhos, encontraram um altar. Sobre ele havia roupas de meus pais, fotos nossas e outros itens pessoais. Cada um desses objetos estava vinculado aos trabalhos de bruxaria que a mulher havia realizado para manter meus pais sob controle, cegando-os para a realidade e manipulando suas emoções. As provas eram irrefutáveis. Tudo indicava que José e sua parceira haviam sido responsáveis pelo nosso sofrimento desde o início. A mulher havia usado sua bruxaria para garantir que meus pais nunca suspeitassem de José, enquanto ele, com sua atitude prestativa e amistosa, assegurava ganhar sua total confiança. Finalmente, a polícia prendeu o casal. A notícia da prisão foi um alívio, mas também deixou minha família com uma sensação profunda de desconfiança, uma ferida que não seria fácil de curar. Conseguimos recuperar algumas coisas. Como a taróloga havia dito, na casa de penhor do centro, a maior da cidade, lá estavam várias joias da minha mãe. Por causa disso tudo que aconteceu com a gente, hoje somos muito desconfiados. As pessoas que trabalham conosco são tratadas de forma estritamente profissional, sem qualquer tipo de vínculo afetivo. Por fim, deixo aqui o meu alerta a vocês. Fiquem sempre atentos a quem coloca em suas casas. O mal pode estar ali nessa pessoa, só esperando uma oportunidade para atacar. Me contem aí nos comentários, por favor, se já passaram por alguma experiência parecida com a minha, e também deixe a opinião de vocês sobre o meu relato, se usariam tão somente os meios legais para punir José, ou se fariam algum trabalho de bruxaria de vingança para castigá-lo também no meio espiritual.